Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui nessas lives, nós falamos de atalhos que ajudam, mas também falamos de obstáculos, né? Obstáculos que impedem o empresário, que impedem a empresária de conseguir parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E o tema da live de hoje é: cada pessoa tem um lugar na empresa. E você sabe qual é? Eu sei. Vamos falar porque isso é um atalho para você trabalhar menos e ter mais lucro na tua empresa, que é o que ter as pessoas certas no lugar certo. Mas, Campa, o que é exatamente um perfil ideal de pessoas? Então olha só, para a gente começar a pensar aqui, para a gente começar essa live com todo o gás aí, ó. Pensa aí, ó, na tua empresa, tá? Na tua empresa. Sinceramente, pensa bem sincero. Você vê os teus colaboradores, você vê a tua equipe felizes exercendo a função que eles exercem, fazendo as coisas com felicidade? Olha para a maioria deles. Eles estão felizes? Lá na tua empresa, as pessoas fazem com gosto, fazem com dedicação o trabalho, e você percebe que elas estão ali, uau, é isso que eu gosto de fazer, ou elas estão esperando chegar às 18 horas? E outra coisa, ó, que é importante você pensar aqui, ó, vamos abrir a mente, tá? Você tem facilidade em se comunicar com todos na sua equipe? Você se entende bem com todo mundo lá? Você sente que as pessoas lá na tua empresa, elas estão realmente no lugar certo? Então é isso, tá? Um perfil ideal de pessoas é a gente ter a pessoa certa no lugar certo. Aí funciona, aí flui com muito mais leveza. Mas a verdade é assim, ó, existem perfis, as pessoas se comportam de acordo com determinados perfis. Qual é que é o perfil melhor, Campa e Cris? Não tem melhor. Tem perfil que tem pontos, todos os perfis têm pontos fortes e tem pontos fracos, né? Pontos que precisaria melhorar. Alguns servem para uma coisa, outros servem para outras. E acontece o seguinte, ó. É importantíssimo, se a gente quer conseguir trabalhar menos, se a gente quer ter mais lucro na nossa empresa, é importantíssimo eu contar com pessoas certas no lugar certo. Sim. Mas para isso, a gente tem que saber quais são os perfis dessas pessoas, porque tem perfil ideal para cada função e a gente vai falar muito disso. Aliás, eu nem vou dizer a gente, porque hoje eu vou ficar mais quieto aqui, vocês vão estranhar isso aqui, porque acontece o seguinte, ó. A Cris, ela tem duas formações, ela não é contente só com uma, ela foi lá e buscou duas. Ela tem duas formações em comportamento humano. E mais uma, a terceira que você E mais uma. sabe. Bom, Sabe aí, sim. aí. Aí você não me conta as coisas, não sei qual é que é as terças. Mas, enfim, ela já fez centenas de análises de perfil e sabe o que está falando. Então, por isso, hoje ela vai comandar aqui esse negócio, ela vai comandar essa live. Mas, Cris, para a gente começar aqui, eu quero te perguntar o seguinte, ó. O que você acha que não é a gente ter pessoas com perfil ideal lá na empresa? Não é abrir uma vaga e acreditar que todo mundo serve, qualquer pessoa que está passando na rua serve para aquela vaga. Não é achar que todas as pessoas precisam pensar como você, porque cada ser humano é um ser humano diferente, tem o seu livre-arbítrio, tem a sua criação de casa, então cada um tem uma forma de pensar que é um pouquinho diferente um dos outros, né? E também não é imaginar que todos gostam daquilo que você gosta, todos pensam da maneira que você pensa, e aí se for diferente daquilo que pensa, não funciona. Funciona também. Isso não é, né? Ou seja, não adianta querer tratar todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito. Não existe isso de tratar todo mundo igual. Existe, mas não funciona. Por quê? Eu acho, sinceramente, que é uma injustiça, né? A gente queria tratar as pessoas da mesma forma, queria tratar as pessoas iguais. E às vezes a gente acha assim, mas eu gosto que hajam assim comigo. Então, em consequência, se eu gosto, o outro vai gostar. Algumas pessoas gostam, outras não. Porque a verdade é que as pessoas são diferentes. E elas, sendo diferentes, elas têm necessidades diferentes. Mas o que isso tem a ver comigo, Campa? Comigo que sou empresário? Puxa, você quer ter gente que pegue junto com você? Quer ter pessoas que se comprometam? Tem que entender um pouquinho disso. Tem que entender que as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. Eu tenho que saber lidar com isso. E por que então, Cris, por que você acha que o perfil ideal é um atalho para aquele empresário que quer conseguir parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa? Pode explicar para nós isso? Posso. Tem muita gente que chega para a gente e diz assim, ó,
Não existem pessoas comprometidas para contratar, as pessoas que a gente bota dentro da empresa não são comprometidas. Mas para lidar com pessoas comprometidas, para ter a pessoa comprometida, a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa, né, Campa, é ter a pessoa com o perfil certo para aquele setor. Por quê? Porque aquela pessoa que tem o perfil certo, eu vou explicar o que é perfil. É o assunto de hoje? É o assunto de hoje. Então, fica ligado, pega papel e caneta, que nem foi avisado no começo da live, porque hoje é legal anotar. É muito conteúdo e, de repente, depois você não vai lembrar e vai ter que assistir a live de novo. É, que tem o resuminho, né? Mas anota que é melhor, anota do teu jeito. Anota do teu jeito para lembrar das coisas que são importantes. Então, aquela pessoa com o perfil certo para aquele setor, ela vai conseguir trabalhar melhor, ela vai se sentir bem com o trabalho dela, ela vai se sentir realizada com o trabalho dela, não vai ser um esforço para ela acordar de manhã cedo. Ela vai ter mais gosto de levantar da cama. Por quê? Porque a gente vai ter a pessoa certa no lugar certo. E assim, quando tem as pessoas certas no lugar certo, as pessoas ficam mais produtivas e elas ficam mais tempo naquela empresa, mais tempo naquele setor, porque é delas, faz parte da vida delas. E assim o resultado delas é melhor. Por quê? E se o resultado delas é melhor, quem é que ganha com isso também? Quem será? A gente, dono da empresa, né? A gente ganha também, exatamente. Porque a verdade é isso, tá? É o famoso ganha-ganha, né? É o famoso ganha-ganha. Qualquer relação ela tem que ser bom para todo mundo. Se eu ganho e você não ganha, você não vai querer manter qualquer tipo de relacionamento comigo. Não tem sentido. Se você ganha e eu não ganho, também não vou querer. Então tem que os dois ganhar. Assim é legal. Na empresa, com colaboradores, é a mesma coisa. E a grande verdade, a real, é que tem gente muito boa aí no mercado. Às vezes a gente tem gente boa dentro da nossa empresa, com grandes potencialidades, mas às vezes a pessoa não está produzindo porque ela está ali no lugar errado. Ela não está encaixada. E assim, ó, você vai ouvir muito o Campa falar, vai ouvir muito a Cris falar. Se virar aluno da gente, então vai enjoar de ouvir falar nisso. Quer ter uma empresa que funciona legal, onde você trabalha menos e você tem mais lucro lá? Você tem que pensar em processo, tem que ter processo. Mas só que para processo funcionar, processo é uma cultura. Não é simplesmente um documento, processo é uma cultura. Para que processo funcione, processo padronizado funcione, eu preciso, a primeira coisa que tem que ter, pessoas certas no lugar certo. E olha que incrível, a Cris vai trazer um dado aqui agora, e esse dado, ele me chama a atenção, porque a maioria das pessoas, ó, olha só, anota isso, ó, anota a oportunidade incrível que é para você, dono de uma empresa. No geral, a maioria das pessoas, elas têm uma vida que elas não querem, a vida delas é uma desgraça. Chega segunda-feira, elas, meu Deus, eu tenho que trabalhar, que saco, a semana inteira pela frente. Olha a oportunidade que você, empresário, tem de virar esse jogo, de fazer com que no teu ambiente de trabalho seja um ambiente legal, seja um ambiente prazeroso, um ambiente que as pessoas venham com orgulho. Como é que é essa estatística, Cris? Só para evidenciar o que eu estou falando aqui. Eu vou ler essa estatística, não tem como saber de cor, né? Então, o Stephen Covey é um autor americano que ele é um estudioso de empresas. Ele estuda o comportamento humano dentro das corporações, dentro das empresas. E ele escreveu um livro que, para mim, foi um livro assim alavancador, chamado O Oitavo Hábito. E neste livro, O Oitavo Hábito, ele colocou o resultado da pesquisa dele de 15 anos. Se eu não me engano, era 15 anos esse dado, eu não trouxe anotado. Acho que é. 15 anos, e ele entrevistou nesse tempo mais de 23 mil empregados. 23 mil pessoas foram entrevistadas nesse tempo e ele tabulou essas informações. E o que essas pessoas disseram? 37% disseram que entendiam claramente o que a empresa ela quer de resultado e por que ela quer aqueles resultados. 37% das empresas. Só deixa eu fazer uma aspas. Deixa eu fazer uma aspas. Quer dizer que se você tem 100 funcionários, pela estatística dele, só 37 sabe o que a empresa quer? Exatamente. 63 não sabem nem o que a empresa quer. Olha aí. Olha, não sabe nem por que a empresa existe. Levanta, vai trabalhar, tipo cavalo, aqueles cavalos assim que andam com aquela viseira do lado. Faz o serviço porque tem que fazer. Porque ele ganha salário, ele não sabe por quê. E o ser humano precisa dos porquê. Se a gente não sabe o porquê, a gente não vai para lugar nenhum. A gente fica vivendo a vida, tristemente.
Então, 37%. Você já pensou na tua equipe? Você já pensou em você? Se tiver 10 pessoas, 3 sabem. 3 ou 4 sabem. Você sabe por que tua empresa existe? O segundo dado que ele tabulou, 20%. 20% das pessoas sabiam exatamente qual era a função delas na empresa. A função delas. Sabia? Ela foi contratada para trabalhar e não sabe para só quê. 20% sabia para que era o trabalho que ela estava ali contratada e trabalhando todo dia. Ah, Cris, mas isso é lá os americanos, né? No Brasil isso não acontece. É só lá longe, né? Não, né? Aqui também, a mesma coisa. Mas nós não somos melhor que eles? Se americano é assim, imagina nós brasileiros, que a gente diz assim, americano mais Mas inteligente, mas tudo não é, igual. é tudo A igual. real é que é tudo igual, não muda nada. Não muda nada. E pior, uma estatística pior, 87% das pessoas estava infeliz no trabalho. Elas não gostam do que fazem, porque elas estão no lugar errado. A gente souber entender isso e souber transformar, pelo menos assim, ó, a vidinha dele lá fora pode ser uma vidinha de merda, mas aqui na minha empresa ele tem uma vida top. Olha só a oportunidade que é pra gente ter pessoas que se comprometem com a gente, não é verdade, Cris? Sim, imagina assim, ó, a pessoa tá lá com um casamento ruim, mora numa casa ruim, de repente não tem o carro dos sonhos, mas ela trabalha num lugar que ela é apaixonada, porque fizeram realizar alguns sonhos da vida dela, porque ajudaram ela a ser uma pessoa, um ser humano de verdade. Trabalhar num lugar que ela vale alguma coisa, não só em um salário, que ela vale por reconhecimento, que ela vale como ser humano, né? Então é um legado que a gente pode deixar, né, Campo? Mas afinal, Cris, o que é um perfil ideal? O que seria isso, na tua opinião? É uma ótima pergunta, Campo. Eu sei fazer pergunta. Geralmente a gente faz o quê? Quando a gente vai contratar uma pessoa, a gente contrata ela por um currículo bom e demite por comportamento. Olha só. Não tem. Essa história, assim, ela é meio que uma constância de todos os empresários que a gente já conversou até hoje. Contrata por currículo, o currículo era legal e demite porque a pessoa não se comportou do jeito que era ideal dentro daquela empresa. E comportamento não ensina. Comportamento, não. A gente precisa conhecer valores, comportamento, como é que é o jeito daquela pessoa. A gente pode, de alguma forma, precaver ele ou perceber ele antes para não errar tanto assim. Antecipar, né? Antecipar o que vai acontecer, exatamente. Não precisa de uma bola de cristal, não. É técnica. É técnica. Então, antes de eu falar do perfil ideal, eu preciso falar de perfil comportamental. Porque os seres humanos, eles estão divididos em 4 perfis principais, 4 perfis comportamentais, como se fosse 4 caixinhas. O comunicador, o executor, o planejador e o analista. Eu vou explicar cada um deles. Antes de explicar tudo eles, da onde que vem essa classificação aqui? Vamos dar dados aqui, porque tem um desses perfis que quer saber de evidências, né? Sim, vamos dar dados. Da onde que saiu isso aqui? Esses dados, como assim? Da onde que saiu esse conceito de comunicador, executor, planejador e analista? Perfil comportamental. Perfeito. Mas qual é a instituição que traz e qual é a base científica dela? Tá. Pergunta mal elaborada, resposta mal elaborada. Daí a gente não sabe responder, né? Exatamente. Esse perfil comportamental, a empresa Solids desenvolveu uma análise, um software que analisa as respostas da pessoa, e esse software foi validado pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela PUC de São Paulo. Então, é extremamente validado como cientificidade, né? Ele é um método científico, e ele tem 90 e poucos por cento, 98% de assertividade de pessoas entre 12 anos e 80 anos. Então, se você faz essa análise para você, você enxerga assim, nossa, esse aqui sou eu, como é que descobriram? Vieram na minha casa? E eu digo assim, ó, desses 4 perfis que eu vou explicar, a primeira coisa, geralmente a gente tem 2 ou 3 que são mais evidentes. E não é ser evidente porque a gente enxerga de cara essas coisas. Tem algumas características que a gente vê de longe que é daquele perfil. Mas o principal é a raiz. É o porquê aquela pessoa existe, por que ela tá ali, por que ela é daquele jeito. Então, geralmente são 2, e ora a gente se comporta como um dos 2 perfis, e ora a gente se comporta como o outro. Não é café com leite que mistura ali, fica um pouquinho mais misturadinho, não é cor de café nem de leite. Não é assim. Ora é café, ora é leite. Ora é um perfil, ora é outro. Em determinadas situações, a pessoa se comporta de um jeito ou de outro. E funciona assim, a gente é desse jeito. Então, eu vou começar a explicar pelo comunicador.
O perfil comunicador são pessoas extrovertidas, falantes, ativas, e elas não gostam de rotina. O comunicador, ele tem facilidade em se comunicar e ele movimenta muito as mãos. Conhece alguém assim? Fala com as mãos, derruba caneca. Derruba caneca. Tu e eu, né? Eu tô aqui mexendo as mãos, parece os italianos, aqueles que fazem assim, né? Então, geralmente o comunicador, a não ser que ele é muito contido, muito controlado, porque foi criado assim, daí o tosaram as asinhas do comunicador, ele mexe os braços. Ele gosta de coisas novas, por isso que ele é um perfil de altos e baixos. Ora, um dia o perfil comunicador acorda feliz e faceiro e vira o mundo de ponta cabeça, fazendo tudo que vê pela frente. Faz todas as tarefas com muita agilidade, com muita presteza. Aí chega um outro dia, ele tá meio lá, e ele se atrapalha tudo, não faz nada, não rende o trabalho dele. O único perfil que tem energia com altos e baixos é o comunicador. E ele não gosta de ser pressionado. E eles são mais generalistas. O que é essa pressão? Não pega e diz pro comunicador, vamos, ligeiro, deixa ele no tempo dele. Porque ele precisa conversar com as pessoas e ele precisa ver que existe a conexão. É como se ligasse um umbigo no outro, sabe? Ele precisa ver que tem conexão. Ele vai falar de sentimento, porque o comunicador, ele sente muito. Muitas vezes ele vai chorar, ele vai expressar de alguma forma, assim, sorrindo. Se estourar, muito, talvez, né? Se estourar, xingar. Diz que o comunicador xinga e o executor chuta. Depois eu vou falar do executor. O comunicador, ele é muito de expressar suas emoções através da fala. E ele é muito assim, emocional no sentido de falar aquilo que vem na cabeça e depois, opa, não era para ter falado isso. Primeiro fala, depois pensa. Primeiro fala e depois pensa. Então, como ele gosta muito de novidade... Já está identificando alguém na tua empresa assim? Vai pensando. Como ele tem essa questão assim de gostar de muita novidade, às vezes ele perde o foco com muita facilidade. Então ele precisa de alguém dizendo, comunicador, vamos para o rumo de novo, lembra que a gente tem meta, lembra que a gente precisa lá, eu confio em ti, vamos lá que nós estamos juntos. Até porque ele é bem pavão. Eu posso dizer porque comunicador é pavão. Pavão por quê? Pavão ele aparece, né? E ele gosta de palco, ele gosta de falar na frente dos outros, ele gosta de ser, se fosse na época de colégio, de faculdade, ser o orador da turma. Ele precisa de gente, ele precisa de um lugar que tenha janelas, que ele enxergue fora. Ele precisa ver o movimento. Se o comunicador ficar trancadinho numa sala, uma salinha fechada, sem janela, 24 horas por dia, ele vai murchar. E se deixar falar sem falar com ninguém, então... Se deixar ele só fazendo coisa ali, como diz o outro, só fazendo coisa ali no computador ou fechadinho numa salinha, sem falar com ninguém, ele vai definhar. Ele vai começar a passar mal, ele vai começar a adoecer. Então, esse perfil comunicador, ele é muito bom para lidar com pessoas, e é muito bom com relacionamento interpessoal. Ele gosta disso, ele gosta dessa conexão e faz muito bem para ele lidar com gente. O segundo perfil que eu vou explicar para você é o perfil executor. No perfil executor, são pessoas muito ativas, otimistas, dinâmicas. Agora eu já vou mudar o jeito de falar. Vou falar mais um executorzão agora, tá? O executor, ele tem iniciativa, determinação e ele é um trator para trabalhar. Muitas vezes ele fala rápido também. Ele é um perfil mais estável. A energia, como eu falei do comunicador, que era altos e baixos, o do executor é sempre uma energia alta. E as outras pessoas olham para ele e dizem assim, nossa... devagar. Calma, que eu não te acompanho. Calma, espera aí. E ele é um líder nato, ele não tem medo de assumir risco, ele não tem medo de desafio. De vez em quando, ele faz coisa demais sem pensar. E ele corre atrás do rabo. Ele faz, depois tem que refazer, porque ele não pensou em determinadas coisas, porque a palavra do executor é resultado. Então, ele gosta de trabalhar, ele pode ser workaholic, e ele gosta de ver resultado. Workaholic é aquele viciado em trabalho, né? Não viciado em trabalhar. Se você disser para um empresário executor, você vai diminuir a tua carga de trabalho, ele diz, para quê? Por que eu vou parar de trabalhar? Eu gosto de trabalhar. Quando vê, ele tá varando a madrugada, ali virando uma noite trabalhando e para ele tá tudo bem, porque a energia dele tá sempre alta. Almoçando no telefone. Né? Só que daí a gente precisa mudar o tipo de trabalho para que o executor possa ter mais resultados, que é o que o executor gosta. Então, se você se viu como um executor, você vê que o negócio não está funcionando tão bem quanto você gostaria,
Começa a pensar aí, ó, o que eu estou fazendo que está roubando meu tempo, que não está dando os resultados que eu gostaria. Ele quer saber o que tem que ser feito, qual é o resultado, e deu. Acabou. Ele pode se perder no meio de tanto fazer. E aí, como eu falei, acaba correndo atrás do rabo, acaba correndo em círculo. Para falar com ele, não faz ele parar de trabalhar. Seja objetivo, fale primeiro o final, o primeiro porquê que tu tá conversando com ele, e depois o começo e meio. Primeiro tu diz por que tem aquela conversa. Depois você explica a conversa em si. Para quem é um outro perfil, de repente um analista, de repente um planejador, isso aí não faz sentido algum. Mas é assim que o executor funciona. Mas é bem simples, senão ele né, não vai te dar atenção. É bem simples. As pessoas que estão ouvindo e estão dizendo, mas que bobagem esse negócio de ter que explicar por que vai falar. Opa, já não é esse perfil, né? E geralmente o executor vai dizer, por que tá falando essas coisas ali? Deixa eu trabalhar, para com essas frescuras. Não me incomode. Não me incomoda com essas frescuras. Porque não é assim. Eu sou executora, então eu posso falar por conhecimento de causa. Eu sou executor comunicador. Meu primeiro perfil é executor. Gosto de trabalhar também. E dá para criticar o executor que ele gosta, né? Bem tranquilo. Não. O executor, ele gosta de fazer as coisas certas. E o jeito dele é o jeito certo. Então, para você ter sucesso, eu vou contar um truque para lidar com o executor. Para lidar com o executor, você sempre tem que dar duas opções para ele. Nunca escolha o que o executor vai fazer, porque ele vai fazer o contrário só para te dar na cara. Ele não vai aceitar. Por quê? Porque o meu jeito é o jeito certo, assim é o jeito dele pensar. Não, o executor, só para dar uma ideia, o executor é aquela pessoa que ele tá levantando, tá indo ali na porta e você diz, cara, vai ali na porta para mim, ele vai fazer outra coisa para te contrariar. Não vou fazer o que me mandaram aqui. Então dê opção. Diz, ó... O que tu acha de ali, né? O que tu acha de ir ali na porta? Aí ele vai. Ah, talvez, tu dá duas ideias para ele. Será que é melhor o plano A ou o plano B? E aí você dá evidência para aquele plano A melhor, o plano B pior, mas ele precisa escolher, mesmo que o negócio já esteja na cara, que é o A que vai ser escolhido. Não é que ele vai decidir, né? Mas é que tu vai direcionar. Ó, se a gente fizer isso aqui assim, vai acontecer isso, isso e isso. E assim pode ser que não dê tal coisa, para o que tu acha melhor? É ele que decidiu. Você deu todo o caminho, mas quem decidiu foi ele, né, Cris? E ele sempre, se ele vê assim, tarefa sem fazer dos funcionários ou tarefa sem fazer dele mesmo, ele pira. Ele vai fazer mais rápido até que termine todas aquelas tarefas de uma vez. É o jeito dele. O jeito dele é missão dada, missão cumprida. É assim que ele pensa. E tem mais uma do executor, não lembro se tu falou, não, mas isso marca muito porque o meu executor é forte, né? Esses são os perfis extrovertidos, né? Exatamente, que é mexer nos brilhos do executor e falar assim, ó, duvido que tu consiga fazer isso aí. As credo, se eu não vou conseguir, né? É o desafio move o executor. Se tu disser para o executor que ele não consegue fazer, ele diz assim, ó, vou levar 3 dias para fazer. E aí você diz assim, eu duvido que você não faça em 2, ele vai fazer em 1. Exatamente. Vai fazer um elefante cabendo no já tem gente aqui, ó. Pedro, executor, Tchela, executor, Cleusa, executor, Genoel, executora. Vamos seguir, porque senão a gente não dá conta. Vamos lá. Agora eu vou começar a falar dos dois perfis que são introvertidos. Esses dois que eu falei, o comunicador e o executor, são extrovertidos, o planejador e o analista, eles são introvertidos. O planejador é aquela pessoa calma. Tá, peraí, segura. Deixa eu fazer uma aspa. Vocês perceberam um traço de executor agora há pouco? Tá, Campa, vamos tocar aqui. É o resultado, o executor que é o resultado. O comunicador quer aparecer. Quer falar. Quer falar, quer aparecer também, né? Na câmera, inclusive. Então, o planejador, ele é aquela pessoa calma, tranquila, prudente, autocontrolada. Ele nunca vai entrar em embate com ninguém. Ele é o cara mais diplomático que tem, ou a cara mais diplomática que existe. É aquele amigo do peito que tu diz assim, essa pessoa posso confiar até embaixo d'água. Eu posso deixar o cofre aberto na frente dessa pessoa porque é de confiança. O planejador nunca iria atrair a confiança de alguém. Por quê? Porque primeiro ele pensa no outro e depois nele. O planejador, ele nunca mostra muita reação, você não enxerga muito bem a reação, se ele tá feliz, se ele tá triste. Por quê? Porque o sentimento é dele. Ele diz assim, se o sentimento é meu, por que os outros precisam saber? Ele tá sempre com a mesma cara, né? Essa aqui é a moral. Exatamente. Se tá feliz, tá assim. Se tá triste, tá assim.
Tá sempre E igual. o movimento, geralmente, de um planejador, ele não é o extrovertido, assim, do comunicador, que nem eu falei. O movimento do planejador, ele geralmente é mais curto. Ele é mais contido. Por quê? Porque ele não gosta de ser espalhafatoso. O comunicador com o planejador, de vez em quando, ele diz, nossa, por que o comunicador é tão espalhafatoso? E o comunicador olha para o planejador e diz assim, tá, por que tu não mostra quem você é? Por que não expande? Por que é tão devagar? Demora para as coisas. Ele demora um pouquinho mais para decidir, mas não está errado. De forma alguma não existe perfil errado. O planejador, ele demora mais para começar, mas quando ele começa, ele não para mais. É que nem um trem. Depois que ele começou, ele vai. Quando ninguém mais aguenta o tranco, o planejador está lá. O mesmo ritmo, o ritmo ele é um pouquinho mais baixo que o dos outros, mas é devagar e sempre. Não para nunca mais. Ele gosta da repetição, ele gosta de fazer as coisas que tenham começo, meio e fim. Ele é extremamente controlado, ele é extremamente prudente, ele nunca vai fazer mal assim, deixar as coisas por fazer, porque ele lembra. Mesmo que ele não tenha anotado alguma coisa, ele vai lembrar que é a responsabilidade dele, é a responsabilidade dele. E regra com o planejador, como é que é? Ama norma e regra. Ama um POP, ama um processo, ama saber o que vai acontecer. Se previsibilidade, você quer, né? Exatamente, previsibilidade. Quer deixar um planejador feliz? Primeiro mostra o que vai acontecer. Diz para ele, ó, aqui na minha empresa eu preciso que você faça assim, 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 assim. Dá o tempo de ensinar ele, dá o tempo de mostrar o que ele tem que fazer. Ele nunca mais vai perguntar. Ele vai tirar todas as dúvidas da primeira vez. Ele vai fazer exatamente do mesmo jeito. Porque ele gosta da repetição e ele não quer errar. Então, cria uma rotina, porque ele sempre vai fazer. Esse é o tipo de perfil que gosta de fazer parte. Ele não é o que está lá na frente sendo o orador da turma, mas ele é muito de pessoas. E ele gosta de ajudar. E ele gosta de fazer parte, mas nos bastidores. Então, ele é o primeiro a ajudar. Precisou de ajuda? Tá lá o planejador. Precisou de um casaco? Tá lá o planejador. Precisou? É lá o planejador. Ele é flexível e adaptável. É a pessoa assim que não tem ruim para ele. E a gente nunca vai se sentir mal com o planejador, porque a pessoa assim de relacionamento muito fácil, equilibrado. E ele planeja, né? Planeja antes de fazer. Se pedir ajuda para a turma, os planejadores geralmente são os primeiros que vão vir se oferecer para fazer alguma coisa. Com certeza. Parece que a palavra-chave deles é isso, tem que estar ajudando, tem que estar no meio, né? Aí, executores, presta atenção. Como eu pedi para os outros perfis, primeiro contar o fim para o executor e depois o começo e o meio, por favor, executor, por favor, comunicador, principalmente esses dois perfis. Respeita o planejador. Diz o começo, o meio e o fim. Não adianta pegar lá o comunicador expansivo do jeito que é, dizer um pouquinho e falar de outra coisa que vai irritar o planejador, só que o planejador ele não vai dizer que está irritado, porque ele só irrita por dentro. Mas aí ele não vai saber o que fazer. E o que vai acontecer com o planejador se ele não sabe o que fazer? Ele não faz. Ele não faz. Se ele não souber o começo, o meio e o fim, ele vai ser tido como incompetente. Uhum. Na verdade, ele precisa do quebra-cabeça completo para ele poder começar a agir. Né? Não é que ele é incompetente. A gente precisa saber lidar com as pessoas do jeito que elas são. Porque no momento que você pega um planejador e bota a fazer o trabalho, aquele trabalho que o comunicador, que o executor não gosta de fazer, o planejador gosta. Aquele trabalho que o planejador não gosta de fazer, o comunicador, o executor ou o analista gostam. Então, é diferente, né? E para falar com ele, marca um horário. É um horário formal. Não tira ele do meio da atividade que ele já começou. Como eu falei, início, meio e fim. Não, para de fazer isso aqui. Deixa ele terminar. Para de fazer isso aqui e vem cá que nós temos que conversar. Não. Acabou com o planejador, né? Deixa ele terminar. Marca um horário e conversa com ele no horário marcado. E se naquele horário você não tiver, se saiu dos planos do planejador, você marcou uma viagem e não foi, marcou de assistir um filme e não foi, marcou uma reunião e não foi, é a única coisa que tira o planejador do centro dele. Aí ele se irrita. Aí você vê um planejador bravo. O que nunca demonstra sentimento assim, ele não bota pra fora, aí você vai ver um planejador bravo. Prometeu e não cumpriu. Acabou. Acabou pro planejador. Você queimou uma vez também foi, né? Ele não guarda rancor.
Mas ele fica chateado. Não, mas ele lembra, né? Ele lembra, ele diz, vai aprontar de novo. É. E ele fica incomodado com aquilo ali. Aí o que ele faz? Ele trava. Não peça para o planejador tomar decisão rápida. Não faz isso com ele. Dá o tempo para ele pensar. Tu estava falando, Cris, estava me lembrando, né? Porque eu e a Cris temos um filho. Hoje já tá homem, né? Tá com 18 anos, 18 e meio. Mas a gente, antes de entender isso, eu e a Cris somos muito assim, ó. Muito rápido. Muito rápido. Tipo assim, sexta de noite, vamos viajar amanhã? Vamos, bora, vamos lá. Vamos para tal lugar? Vamos fazer tal coisa? Bora. E chegava lá, Bruno, vamos? Ah, não. Por que não? Porque amanhã de tarde eu vou ler um livro, depois eu vou assistir não sei o quê, depois eu combinei de fazer não sei... Deus o livre, a gente não entendia isso. Puxa, aí a gente ia lá, não, vamos fazer e é já. Filho, vamos, parece que você fala vamos para ele, acabou. Dispara um mecanismo de lerdeza lá incrível, isso me irritava, né? Até a gente entender isso. Nós somos dois executores muito fortes e ele é um planejador muito forte. Então acontecia isso. E aí, qual é a importância de entender os perfis? É que hoje a gente sabe lidar. A gente programa antes com ele, ó, tal dia, tal hora. E o relacionamento é maravilhoso, porque a gente entende o modus operandi dele, né? Agora, se eu perguntar para ele, me dá uma resposta agora, sim ou não, a resposta vai ser não. Vamos fazer sim ou não? Não. Tem que responder agora? Tem, então não. Não para nem pensar, é não. É. Depois ele para, pensa dele, aí ele faz aquele negócio acontecer, né? Então, ele gosta de muito, ele gosta de segurança. Ele não gosta de negócio que vacila, que ele não tenha segurança. E eles são muito bons, os planejadores, em fazer tarefa que precisa de resignação, porque eles são muito persistentes. Eles são quietinhos e persistentes, é o jeito deles. Perfeccionista? Não. Agora nós vamos falar do perfeccionista, que é o próximo perfil. Agora nós vamos chegar no outro introvertido, que é o analista. É o gênio, é o Einstein dos 4 perfis. Ele é muito inteligente. Ele gosta muito de estudar. Tudo? É estudioso em tudo? Não. Ele gosta de estudar aquilo que ele gosta. Os assuntos que ele se identifica. Aí ele estuda e aprofunda milimetricamente tudo. Se você não deixar o analista estudar e se aprofundar e ver todos os prós e os contras, ele vai se incomodar. Aí ele não é expansivo, como eu falei, esses 2 perfis eles são mais introvertidos, mas o analista ele é preocupado, ele analisa tudo, os riscos, se vai dar certo, se vai dar errado, ele vai calcular. Geralmente eles gostam de planilhas, de números, não é todos os casos, mas eles gostam de perfis. Detalhes, né? Detalhes, eles gostam de colocar as coisas agrupadas, né? Maçã com maçã, laranja com laranja, analista com analista, comunicador com comunicador. Eles gostam. E se eu botar um analista padrões. Trabalhando no ambiente bagunçado? Não. Sem método. De jeito nenhum. O analista, ele gosta muito de ter conhecimento para poder estar preocupado, assim, preparado. Ele não quer estar preocupado, ele quer estar preparado para qualquer situação. Ele quer ter uma resposta para cada pergunta. Por isso ele é tido como o inteligente e realmente é, né? Eles são mais discretos, eles não gostam de estar em evidência, extrovertidos, comunicadores e executores, por favor, nunca elogie um analista em público. Olha só, aquela máxima que diz, né? Criticar em privado, elogiar em público, para o analista nem falar. Eu vou pegar o exemplo do Bruno. Uma vez ele ganhou uma certificação que era bem diferenciada no colégio lá, e ele ganhou uma nota muito alta em um certificado que era internacional. Não é nada assim de grande relevância para ele. A gente ficou louco de feliz. Nossa, ele tirou a nota mais alta num teste de proficiência em inglês. E aí eles iam fazer um evento lá na escola para entregar o certificado, e a nota dele foi a mais alta. E aí ele disse, eu não vou. Por que vocês querem ir nesse negócio? Mas filho, tu tá sendo reconhecido, é um mérito teu, você se esforçou, você foi lá, você fez. Tá, o certificado é meu, por que eu tenho que mostrar para os outros? Por que tem que aparecer? Por que eu tenho que aparecer? Então, ele tem um perfil planejador, analista, ele tem esses 2. No momento que ele não quer aparecer, ele é o analista. Por quê? Já se ele fosse um comunicador, né? Se fosse um comunicador, ele estava lá na frente, lá pro faceiro, né? Pedindo foto, fazendo selfie. Exatamente.
E o analista, ele tem algo assim que é bem interessante. Se ele for, eles são muito das artes, da música, eles são muito da musicalidade, geralmente é muito alta no analista. E ele é muito bom de ouvido, né? Muito bom dos detalhes, por isso a musicalidade. Aí, se ele tocar um instrumento, que é normal um analista tocar um instrumento musical, ele vai dizer assim, ó, tô tocando para mim. Não é para a plateia. Ele não precisa de plateia, ele toca para ele. E são precavidos em tudo, em tudo. Eles chegam a ser pessimistas. De tanto, se ele enxergar assim um rachadinho na parede, um rachadinho no muro, ele vai dizer assim, meu Deus, vai cair tudo, a gente precisa reformar esse rachadinho de uma vez ali, porque já está virando uma fissura, vai rachar tudo, vai cair o muro. Por quê? Ele sempre está preparado para não acontecer nada de errado. Exatamente por ser inteligente e ágil intelectualmente e muito detalhistas, é um perfil estável. Sempre com energia alta. Ele tem energia alta como o executor. Ele sempre está fazendo, ele sempre tem energia, ele sempre tem pique para fazer mais e mais e mais. E ele é muito detalhista, ele precisa ser motivado e incentivado para sair da fase do pensar e começar a agir. E começar a fazer, começar a agir, começar a fazer. Eles preferem lugar reservado, que nem você falou, né? Ele não gosta de estar no vucu-vucu, ele prefere trabalhar sozinho, ele consegue trabalhar perfeitamente em sala sem janela. Ele até pode trabalhar atendendo em público, mas ele precisa de algumas horas para ele trabalhar fechado, ele precisa de uma sala fechada. Privacidade. Né? Privacidade onde não tenha barulho. Se ele precisar se concentrar, geralmente, ele precisa de um lugar que não tenha gente falando e tirando atenção, porque também é um perfil que quando começou a fazer alguma coisa, ele quer fazer até o fim, ele não gosta de interrupções. As pessoas virem toda hora chamar, isso não é bom para o analista. E o analista que se força, ele diz, não, isso é um defeito meu. Não é defeito, não existe defeito, existe modus operandi, o jeito daquela pessoa ser é assim. Diga para as pessoas, ó, eu preciso de 20 minutos aqui na minha sala. Não existe bomba aqui dentro da empresa que vai estourar que não possa esperar 20 minutos. Deixa eu terminar o que As pessoas estão perguntando, Cris, depois nós vamos responder como é que identifica esses perfis. Sim, depois a gente vai responder isso. Pode ficar tranquilo. Exatamente. Então, essa questão assim tu não precisa dizer para ele que ele fez errado. Provavelmente ele já sabe. Quando ele errou, ele já sabe. Apesar dele ter pensado em todos os prós e os contras e ter feito o trabalho com perfeição, perfeccionismo é a palavra-chave para ele. Do analista né? Impera essa palavra. Meu Deus. Então, eles precisam de apoio e eles já são autocríticos o suficiente. Meias palavras bastam. Não vá lá dar um sermão para o analista porque não precisa, ele já sofre sozinho. Perde o cara, perde a pessoa. Ele vai embora, ele não aguenta. Ele não tem necessidade de sermão. Ele consegue fazer a autocrítica de forma suficiente. Então diz, ó, deu ruim? Não era por aqui. Não era por aqui. Como é que a gente pode resolver? Pronto. Não precisa você dar a solução para ele. O analista também é um cara que... Daquela clássica mijadinha, então, no analista, pelo amor de Deus, né? Se for em público, matou o cara. Sim, aí acabou. Matou o cara, não tem como. Ou a cara também, né? Então, esse se magoa, né? Esse se magoa e vai lembrar o resto da vida. O analista é como um gato. É. Um gato, sabe? O gato que tu brigou com ele vai ficar lá no canto o resto do dia. O analista é como um gato. E uma palavra assim, uma frase muito importante para o analista é você dar apoio para ele. Porque como ele é muito autocrítico, ele nunca acha que o trabalho dele tá bom. Ele precisa da aprovação. Se ele disser todos os dias, é assim que é para fazer, e você sabe que tá certo, em vez de dizer, sim, mas tu já sabe que é desse jeito, por que fica me perguntando toda hora? Diz para ele assim, eu tô contigo. Se você precisar, eu tô junto contigo. Se você acha que não tá bom, olha o que pode ser melhorado, posso te ajudar, mas conta comigo para o que precisar. Esse estar perto não é abraçar, eu não gosto de abraço.
Não dá abraço, mesmo que seja fora da pandemia, não dá abraço para analista, minha analista, porque não é a praia dele. Só quando você tiver muita amizade, muita intimidade. Comunicador pode. O comunicador pode. Ele precisa. Ele precisa, mas no analista não faz isso com ele, não deixa ele mal. Ele se sente mal porque ele não quer magoar as outras pessoas. Ele é a pessoa assim, ó, que se tu disser, ó, lá tem favela carente, vamos levar cesta de alimentos, é o primeiro que vai levantar e vai ajudar. Isso é uma coisa que ele precisa. Fazer algo que é para ajudar os outros, que é para ele entender assim, ó, existe pessoa que sofre tanto quanto ele, é muito importante para ele. Ele gosta de ajudar. E ele gosta de coisas detalhadas, bem explicadas, e ele é extremamente crítico com você. Também ele vai ser. Ele vai usar aquele humor ácido. Quando ele não gostou, ele vai usar aquelas agulhadinhas, sabe? Dá um exemplo disso aí para nós. Humor ácido. Como é que tá tudo bem aqui na empresa, mas podia melhorar tal coisa ali, né? Ele vai falar bem baixinho, assim, daquela cutucadinha padrão. E ele é muito bom em tarefa detalhada. Se você tiver um exemplo assim, se você tiver um cliente analista e você perguntar como é que tá o meu serviço lá, como é que tá a entrega dos meus produtos, ele vai te dizer mais ou menos assim, acho que dá para melhorar, podia ficar melhor, podia ser bem diferente, baixinho. Tal coisa, assim, não está contente, não está grato. Se falar assim, o analista quase que certo, não é certo, é quase que certo. Só que tem que cuidar muito assim, ó. Eu já errei várias vezes achando que o cliente era analista, ele era executor disfarçado, porque o executor ele é muito faca na bota. Se precisar de um embate, é o primeiro cara que vai lá, ele não tem medo de brigar. Dá um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair depois que começou a briga. Mas quando ele está comprando, quando ele não conhece direito, tanto o executor quanto o analista, eles são desconfiados. Então, o que ele vai fazer? Fala. Entendi. O que mais? O que mais pode fazer por mim? E ele para. Ele não vai se dizer como um executor de cara. Então, cuida que às vezes a gente erra, né? E aí trata um por outro e estragou tudo. Exatamente. Vou tentar fazer um resuminho rápido aqui, não sei se terminou de explicar os perfis. Fazer um resuminho rápido assim dos perfis, fazendo uma analogia, tá? Imagina que na sua empresa você tem uma equipe ali, várias pessoas, e você chega lá assim e diga, ó, pessoal, nós vamos mudar todo esse escritório, toda essa sala, toda essa loja, todo esse ambiente. A gente vai fazer uma reforma, vamos mudar os móveis de lugar. Vamos mudar os móveis aqui de lugar. Os executores, eles vão levantar e vão começar a tirar computador de cima de mesa. O primeiro que levantou da mesa, primeiro que levantou. Ele vai levantar, vai tirar computador de cima de mesa, junta papel, começar a arrastar móvel, arrastar cadeira, dali a pouco no meio de carregar coisa ele vai parar. Tá, mas o que é para fazer com isso? Aonde que eu boto mesmo? Primeiro ele está fazendo. Depois ele vai atrás de saber onde é que bota. Os comunicadores, eles vão pegar, a primeira coisa, vão pegar o celular aqui e fazer uma selfie. Ó. Eu fazendo mudança na firma. Vai postar nas redes sociais. Vai, ó, o que tu acha, coleguinha? O que tu acha aí da ideia que a Cris deu de nós mudar os móveis aqui? Eu acho que vai ficar legal, eu acho que vai ser diferente. Eu preferia que ficasse lá, eu preferia que fosse assim, fosse desse jeito, seria melhor. Podia até pintar a parede, podia ter, quem sabe a gente pinta aqui também, a gente faz uma festa para comemorar, chama uma galera. Esse é o comunicador. O planejador, ele vai, não, só um pouquinho. Como é que vai ser esta mudança? Primeiro, a gente tira os computadores, depois a gente tira os papéis, ou a gente primeiro leva as mesas com tudo em cima? Tá, mas e essa mesa, ela vai aonde? Tá, mas quantos milímetros dali? Mas embaixo da janela, mas de costa, ele vai querer saber todos os detalhes. Todos os detalhes. Primeiro a gente vai botar a mesa, depois a gente puxa os cabos, depois a gente põe os computadores, põe os papéis, o planejador vai agir assim. Ele vai ser o último a se mexer. Né? Mas só vai se mexer quando ele sabe que tem para fazer. Quando ele sabe tudo. Já o analista, ele vai querer saber, mas por que nós vamos mudar esta sala? Ela não está boa assim? Quem é que inventou essa mudança? Por que precisamos? Mas qual é a explicação lógica disso? Mas qual a evidência que se a gente mudar e colocar lá vai ficar melhor? Ele vai querer saber o porquê. Se você não convenceu o analista... Com dados estatísticos, com provas...
Exatamente, não vai rolar. Os analistas, quando a Cris deu aqueles números ali do Covey ali, que eu já não me lembro número nenhum, né? Quando a Cris deu aqueles números, eu aposto que o analista que sabe, mas onde é que está isso? Quantas pessoas ele falou? Como é que é? Qual que é esse livro mesmo que eu vou lá comprovar? Eu vou lá comprar, exatamente. Não engole comprar qualquer e vou coisa. ler para ver se ela está falando a verdade. O analista é como diz um amigo nosso, né? Você tem que matar a cobra e mostrar a cobra. Não é mostrar o pau que matou a cobra, é mostrar a cobra, ó, tá morta mesmo. Esse é o analista, né? Eu, por exemplo, eu sou um executor comunicador. Só que o detalhe é que esses perfis alternam. A gente não é sempre igual. Não muda radicalmente. A última vez que eu fiz o teste, eu era comunicador executor. Agora eu estou mais executor comunicador. Né? Mas assim, ó, qual é o perfil ideal, então? Ah, mas o ideal, de repente, eu quando comecei a estudar isso, eu pensei, mas o ideal é ter um planejador, ele vai planejar tudo. Não, peraí, o analista é o ideal. Nossa, o analista. Sabe qual é que é o perfil ideal? É aquele que mais se adapta àquela função que você precisa, é aquele que mais se adapta àquele cargo ou àquele setor. Vai ter setores que é um analista, vai ter setor que é um planejador, vai ter setor que é um executor, vai ter setor que é um comunicador. Então a gente tem que avaliar, não tem melhor, tem aquele que se adapta naquilo, não é, Cris? Exatamente. E não tem perfil certo. O executor vai dizer assim, ó, o perfeccionista é um perfil complicado de lidar. Aí já o analista, ele vai dizer assim, nossa, o executor, ele é muito rápido, para que isso? Se atravessa. Ele é mal educado com as pessoas. Na visão do analista, o executor é mal educado. É grosseiro. Então, não é. Ele simplesmente, o executor, ele vai dizer, eu sou objetivo. De vez em quando, no WhatsApp, o executor não fala. Ele não diz bom dia, ele só diz o que ele quer. Pergunta, cliquei e pronto. Deu, é prático. Né? É muito prático. Então, não existe perfil certo ou perfil errado. Existe o perfil que a gente é e aquele que a gente mais se adapta e, principalmente, o perfil certo para estar no cargo certo. Pessoa certa no lugar certo. Pessoa certa no lugar certo. Se aquele cargo precisa de uma pessoa dinâmica e rápida, coloca o executor. Se precisa de bom humor, relacionamento com as pessoas, jogo de cintura, coloca um comunicador. Você precisa de constância e que a tarefa seja sempre do mesmo jeito, alguém diplomático. O ideal é um planejador. Agora, se precisa de detalhismo, busca de informações, pesquisa, análise real, assim, de prós e contras. Pesquisar a fundo, né? Ir no limite do negócio. De repente, assim, até aquela questão de seguradora, isso, aquilo que tem que olhar, aquilo que ninguém vê. O analista é o ideal. Investigação, então nem se fala. Nossa, ele enxerga, eu não vou falar mais, porque senão eu vou passar a noite inteira. Aí nós vamos aqui, até eu dou uma semana de aula a respeito desse assunto, porque eu gosto, e eu vejo por que eu gosto, por que eu gosto dos perfis comportamentais. Desde que eu comecei a estudar, eu percebi que quando você conhece o ser humano, principalmente quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a ver o jeito que eu operava. Aí eu comecei a conhecer os outros. E eu vi quanto isso era importante para essa conexão e a gente poder ter um relacionamento bom. Comprometimento dentro de equipe tem muito a ver com a gente conhecer o jeito de operar daquela pessoa. Então, nota que se um comunicador trabalhar fechado e sem sala, uma sala assim, sem janela, sem nada que ele não possa ver o movimento, sem outras pessoas, ele vai parecer uma flor murcha. Ele não vai botar o potencial dele para fora. Se pegar um executor que não possa tomar decisões, nem que sejam decisõezinhas. Exato, né? Nem que seja pequena. Se ele estiver só sendo mandado, tipo pau mandado, ele não consegue trabalhar bem. Ele começa a ficar... é como se ele não existisse. Tosado, né? É tosado. O executor está com as asas cortadas, ele morreu, né? Um planejador trabalhando num lugar desorganizado, ele vai travar, ele não vai saber o que fazer, ele vai ser tido como incompetente. Na verdade, ele não consegue trabalhar dentro de algo que não seja organizado. E o analista que ele não pode estudar as possibilidades, que ele não pode aprofundar o conhecimento dele para poder fazer o trabalho dele melhor a cada dia, aperfeiçoar melhor a cada dia, inovar melhor a cada dia, ou que tiver que ficar no meio de gente o tempo todo, com o vucu-vucu, aquele barulho o tempo todo nos ouvidos dele, ele não consegue dar o melhor dele. Ele pode fazer isso por necessidade, por pouco espaço de tempo, mas ele não consegue dar o melhor dele.
Então, a gente precisa entender o ser humano. Daí é aquela máxima, né? Aquele ditado popular, cada macaco no seu galho, né? Cada macaco Mas você no seu galho. vê que não é só tarefa, não é só função, né? Até Não. o ambiente, né? Eu tenho que olhar tudo. Tem que olhar a tarefa, tem que olhar a função, tem que olhar o cargo e tem que olhar o ambiente que essa pessoa vai trabalhar, né, Cris? É, exato. E aí, observando tudo isso, observando o comunicador, o executor, o planejador, o analista, você consegue perceber qual é a pessoa ideal para aquela função, qual é o perfil ideal, o perfil comportamental ideal para aquela função. E existe sim, a gente não precisa fazer por achômetro. Não tem por que a gente achar que aquela pessoa é de um jeito e depois não é. Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, você não iria ouvir a minha voz sair para fora. Eu era contida, falava baixinho, falava para dentro, era extremamente tímida, eu era um comunicador quebrado. Como pode existir um executor que só faz e não faz nada, não trabalha direito? Como pode ter um planejador que não planeja, que é desorganizado? Como pode ser um analista que ele se perde no meio das informações e não faz nada o dia inteiro? Então, a gente pode se enganar com os perfis. Mas existe uma variação chamada profiler, onde a pessoa responde algumas questões e a ferramenta gera para você uma análise completa, com mais de 50 informações sobre seu perfil de comportamento e competência profissional. É um raio-x sobre aquela pessoa. Esse raio-x pode ser sobre você, empresário, sobre teus sócios, sobre teus gerentes, e também pode ser para toda a equipe ou até para pessoas que você vai contratar, para botar a pessoa nova no lugar certo ou para botar a pessoa que já existe e realocar ela para colocar no lugar que ela possa produzir mais e melhor e se sentir melhor, né? Exatamente. Na verdade, assim, essa análise é importante que na empresa todo mundo passe, porque assim, o relacionamento melhora muito, a gente entendeu como remanejar as pessoas, é muito importante. Hoje, por exemplo, assim, como eu sabia que a gente ia falar desse assunto, eu refiz o meu, fazia muito tempo que eu não fazia, muito tempo que eu digo, acho que uns 4, 5 meses, porque a gente faz a cada 6 meses, porque algumas coisas mudam, porque não é só saber se é executor, se é comunicador, tem uma série de informações, como a Cris falou, tem 50 informações, é muita informação. Até áreas de talento, tem várias coisas. Comportamento, consegue, né? saber até se a pessoa está com depressão ou não. Exatamente, né? É incrível. Se ela está no lugar certo dentro da empresa ou não também. E hoje eu fiz o meu, sempre que eu fazia, eu estava lá, CE, comunicador, executor. Hoje eu fiz executor, comunicador. Aí, claro, você começa a interpretar os números, por que isso? Aí tem as respostas. Mas de repente você está pensando, mas estão falando tudo isso para me vender esse negócio. Não, não é isso. É para você saber como que funciona. Até porque a gente só disponibiliza esse teste para alunos. Alunos nossos podem ir lá e comprar para a equipe e fazer, não tem problema. A gente está falando é que você tem que entender como que isso funciona, porque isso faz toda a diferença na hora de você lidar com as pessoas e você remanejar as pessoas. Cris, que objeções, e é tão legal, só fazer uma aspas, é tão legal isso aqui, tem muito aluno nosso que hoje só contrata pessoas olhando o perfil. Olha, não vou contratar se não está decidida essa pessoa, vou olhar o perfil antes de se encaixa. Exatamente. Mas, no geral, assim, Cris, que objeções os empresários têm sobre esse atalho, que é ter o perfil ideal, que é ter a pessoa certa no lugar certo? Não dá devida importância. Não dá devida importância e fica errando nas pessoas para o cargo. Não importa para ele o perfil, acho que todo mundo é igual, aí bota a pessoa errada no lugar errado, ou a pessoa errada no lugar certo, e dá errado. E outra coisa é querer ser justo, tratando a todos do jeito que gostariam de ser tratados, tratar todo mundo igual. A pior injustiça que tem é tratar todo mundo de mesma forma. Como eu explico, nós estávamos falando até agora a respeito de perfil comportamental. Se eu tratar um executor como analista, o analista como executor, vai dar ruim. Eles vão se sentir mal. A pessoa errada do jeito certo, né? Ou a pessoa certa sendo tratada da maneira errada, não vai funcionar bem dentro da empresa, né? Exatamente. E às vezes assim, às vezes a gente pega uma ou duas características e já enquadra. Não, este é um executor, aquele é um comunicador, aquele é um planejador. A gente sai tratando ele como se fosse e a gente erra o pulo. Então a gente tem que cuidar, tem muito cuidado com tentar rotular as pessoas. Mas realmente, tem muita gente que acha, mas isso é uma bobagem. Eu vou contratar a pessoa aqui, essa função, ela vai ter que se adaptar. A pessoa é introvertida, ela não gosta de se comunicar, eu boto ela a fazer atendimento, eu boto ela a fazer venda. Não vai funcionar, ela não vai se adaptar. Vai dar dor de barriga toda vez que ela ficar na frente de uma pessoa. E o empresário vai achar, mas ele é um preguiçoso, ele é um vadio, não quer saber, mas não é. É o perfil da pessoa. Eu vou estar estragando uma pessoa, vou estar perdendo uma pessoa que seria ótima para botar a fazer outra coisa. Exatamente.
Exatamente. E como é que seria o jeito errado de olhar o perfil ideal, Campo? Eu acho que o principal é isso, é querer fazer a pessoa caber. Ó, contratei o analista e você vai ter que fazer atendimento. Você vai ficar ali na linha de frente. Você vai ser o cara que interage com as pessoas o tempo inteiro. Fazer caber, colocar ele naquela caixa. Ou ainda, como eu falei, rotular, né? O cara tá falando muito, então é um comunicador. O cara é detalhista, então ele é um analista. Não é assim. Tem muito aluno nosso que ele achava que ele tinha um perfil e depois de avaliado ele percebeu que é totalmente diferente. E quer ver outra coisa, Cris, que as pessoas erram pra caramba? Mas a descrição, naquelas 23 páginas do relatório, descreviam ele exatamente como ele é. Exatamente. Ele nem contesta, porque ele começa a ler, mas é isso aí mesmo, é isso aí. Por exemplo, vendedor. Vendedor. Qual é o perfil ideal que você acha que tem que ser vendedor? Comunicador, executor, planejador ou analista? Olha só, é o planejador. Sabe por quê? Porque por uma coisa muito simples, o planejador, ele tem essa necessidade de ajudar. Então, o planejador na venda, ele vai estar mais preocupado em ouvir o cliente, entender aonde que dói, entender o que realmente o cliente quer, o que ele precisa, para poder dar a solução correta. Se você tiver um processo de vendas, lá no Empreendedor Líder eu ensino a fazer o processo de vendas, porque vender é um processo. A pessoa que mais vai executar esse processo com maestria vai ser um planejador. Ele está preocupado no cliente e ele está preocupado com o processo, então ele vai fazer aquilo perfeito. Um comunicador vai chegar na frente do cliente e vai se desacampar a falar que nem um maluco. Vai falar e não quer nem saber se o cliente quer falar. Eu quero falar, eu que vou mostrar, eu que sei. E às vezes vai perder a venda. Então, estereotipar... Por mais falar do que ouvir. Exatamente, estereotipar é um risco muito grande. O planejador é um bom ouvinte. Que daí eu vou contar para vocês agora como é que a gente faz para saber o perfil ideal das pessoas para ter na tua empresa. Primeira coisa, descreve no papel os comportamentos da pessoa que deve ocupar aquele cargo. Se é uma pessoa calma, se precisa ser uma pessoa mais extrovertida, se você quer uma pessoa detalhista, se você quer uma pessoa que tenha atenção, se é uma pessoa que precisa ser multitarefa, que ela vai ser interrompida muitas vezes, ou se é uma pessoa que ela precisa de mais atenção focada, que começa e termina as atividades. Bota tudo isso no papel. Aquilo que você quer que aquela pessoa tenha de comportamento, exatamente, de característica para aquele cargo. Falamos isso naquela live de contratações, né? A importância da gente saber isso. Então, qual é que é a real? É você tentar imaginar assim, ó, qual é que seria o ser humano ideal para fazer isso aqui? Como é que ele tem que se comportar? Como é que ele tem que ser? Mas escreva isso. Escreva. Aí você vai entender, opa, para essa função aqui que eu estou contratando, ou que eu estou remanejando, ou que eu estou promovendo alguém, eu preciso de alguém que seja uma pessoa forte, não no sentido de book, né? Mas uma pessoa forte, uma pessoa de personalidade. Ou então eu preciso de uma pessoa que saiba resolver problema. Ou ainda, uma pessoa que tenha persistência ou que seja um detalhista. Aí você começa a ver. Você começa a ver, assim, quais são as características que eu preciso para poder encaixar nessa vaga. Fica mais fácil você entender qual é o perfil ideal que eu preciso para isso aqui. Não economize tempo para descrever. Pega, baixa a cabeça e escreve mesmo, porque assim você vai ter as informações, né? Você vai ganhar fazendo isso, você vai ganhar tempo e dinheiro e uma pessoa que vai estar realmente engajada, uma pessoa que está no lugar certo. Agora, compare isso tudo que você escreveu com as características que você anotou dos 4 perfis comportamentais que eu falei. O comunicador, o executor, o planejador e o analista. Assim, você monta o perfil ideal da pessoa que vai ocupar aquela função. E aí você sabe, eu preciso de um analista, eu preciso de um planejador, eu preciso de um comunicador, eu preciso de um qual que faltou? Comunicador, executor, planejador e analista. Pô, tu esqueceu, aí sim, né? Eu não sabia o que eu tinha falado, né? O comunicador fala demais que até se esquece, falou. Tá, e aqueles que já estão na empresa, tenha paciência com eles. Talvez hoje você não tinha esse conhecimento, não nasceu sabendo, como eu também não nasci sabendo, eu não sabia disso. E a gente faz, de vez em quando, em terra, querendo acertar, né? Então, eles estão dando o melhor deles. Com o tempo, vai colocando a pessoa certa no lugar certo, vai adaptando as funções, vai dividindo funções, de repente, a empresa vai crescendo, você vai desenvolvendo, vai organizando e vai dividindo funções e vai colocando aquela pessoa com aquele perfil
que é o extrovertido ou introvertido, comunicador, executor, planejador e analista, no lugar certo. E sabendo lidar com paciência. Eles, né? Exatamente. Não dá para trocar, mas dá para saber lidar, né? Exatamente. Cris, e um pequeno passo, assim, um pequeno passinho que as pessoas que estão nos ouvindo podem dar imediatamente para usar esse atalho de ter as pessoas certas no lugar certo, né? De poder lidar com isso. Sim. Hoje você aprendeu sobre os 4 perfis comportamentais. Mesmo sem ainda ter feito a análise comportamental dos teus colaboradores, comece a observar as pessoas que compõem a tua equipe. Comece a observar. O Joãozinho, ele age desse jeito, ele é rápido, ele de vez em quando é briguento, ele não segura as palavras, esse aqui gosta de falar com as pessoas, esse aqui é mais quietinho, esse aqui é mais assim, assado e frito. Começa a anotar. Pega uma folha para cada funcionário que você tem e começa a anotar os traços de comportamento que você observa nele, baseado nos perfis que a gente estudou hoje. Veja que é traços, né? Não é que você está desenhando o perfil dele. Não tenta adivinhar, não use bola de cristal, não é para isso. Não é assim. Com o tempo você vai tendo como perceber isso, né? Comece a entender que tipo funciona melhor naquela função, que tipo de perfil funciona melhor naquela função e qual não funciona. Comece a observar as características dessa pessoa. E quando for fazer novas contratações, pense quais comportamentos são os ideais, quais comportamentos são ideal para aquela função em específico, para aquele local de trabalho em específico. Encaixa o perfil e fica tudo fácil, né? Sim, muito bom. Todo perfil pode ser treinado? Algum deles é mais difícil de treinar, Cris? Todo perfil pode ser treinado, mas você tem que agir do jeito, falar e conduzir do jeito que é o ideal para aquele perfil. Então, o treinamento ele não pode ser padrão para todo mundo. O conhecimento técnico, sim, você vai passar para todo mundo. Mas no momento que tiver o ajuste fino com as pessoas, fala do jeito de cada perfil. Por exemplo, feedback. Vamos dar um feedback para um funcionário, tá? O analista e o planejador privado marcam o horário, dá o feedback privado. O executor não tira ele do ambiente de trabalho, puxa ele um pouquinho mais para o canto ali, fala meio baixinho com ele, mas não deixa ele parar de trabalhar, porque ele não gosta de parar de trabalhar, ele ouve melhor se ele está produzindo. O comunicador chama ele para tomar um cafezinho contigo. Cerveja não, tá? Cerveja não é profissional, aí o funcionário não vai te respeitar. Mas um cafezinho, na hora do cafezinho que tem ali na empresa, vem aqui, vamos dar um cafezinho, vamos conversar. Pronto. O comunicador funciona melhor, ele ouve melhor quando ele está descontraído. Se tiver na pressão, ele vai simplesmente fingir que nada aconteceu e não vai fazer aquilo que você pediu para ele. Então, todos são fáceis de treinar, desde que você use as características daquele perfil para treinar ele da maneira correta. Agradeço você que ficou com a gente aqui ao vivo até o final, você que está assistindo a gravação. Forte abraço para você e o desejo que você viva positivamente.